Shalom, querido e amado irmão, seja bem-vindo ao nosso oitavo estudo, à nossa oitava lição. Que bom que você está aqui comigo, para junto aprendermos um pouquinho mais sobre a pessoa do Espírito Santo, essa pessoa que foi enviada por Deus para nos guiar, para nos aconselhar, para nos dirigir, para nos mostrar o caminho do êxito, da vitória, do sucesso. O Espírito Santo é uma pessoa extraordinária, uma pessoa incomum, que tem a capacidade poderosa de mudar as realidades, de mudar as circunstâncias que nos envolvem e de fazer de mim e de você um grande vencedor, no nome de Jesus. E hoje, gostaria que você soubesse que o Espírito Santo, ele gosta de falar. Pense em uma pessoa que gosta de falar, gosta de conversar, gosta de atenção, gosta de ser atendido, porque as suas palavras são vida. As suas palavras são fonte de vida e inspira a vida daqueles que o escuta e o obedece, pois ele é um grande comunicador. Ao recebermos o Espírito de Deus, nossa maneira de falar muda imediatamente. E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Joel, capítulo 2, versículo 28. Vê também Atos, capítulo 2, versículo 16 ao 18. O Espírito Santo influenciou as palavras de milhares no dia de Pentecostes e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Atos, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. O Espírito Santo estava em ação quando Jesus deu ordem aos apóstolos antes de subir ao céu, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Atos capítulo 1, versículo 2. O Espírito Santo influencia nossas conversas com outras pessoas, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo de número 8. O Espírito Santo nos dá ousadia, audácia para falar com outras pessoas. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra com ousadia, com autoridade. Atos capítulo 4, versículo 31. A primeira evidência do Espírito Santo em nossa vida é a mudança no teor de nossas conversas. O Espírito Santo nos leva a defender a causa de Jesus Cristo. Isso se tornou claro na vida de Pedro. Ele era fraco, sentia-se intimidado por outras pessoas antes do Pentecostes. Depois disso, tornou-se audacioso. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: saibam, senhores, e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus o ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Atos capítulo 4, o versículo 8, o 10, o 12 e o 13. O Espírito Santo espera que prestemos atenção continuamente à sua voz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Salmo 95, versículo 7, versículo 8. O Espírito Santo nos ensina, ele lhes ensinará todas as coisas. João capítulo 14, versículo 26. O Espírito Santo nos lembra dos principais ensinamentos de Jesus. Ele lhes fará lembrar de tudo o que ele disse. João capítulo 14, versículo 26. O Espírito Santo nos convence do pecado.
Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João, capítulo 16, versículo 8. O Espírito Santo conversa conosco a respeito do futuro. Ele lhes anunciará o que está por vir. João, capítulo 16, versículo 13. O Espírito Santo fala conosco a respeito das pessoas com quem devemos conversar. O Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem, acompanha. Atos, capítulo 8, versículo 29. O Espírito Santo nos fala sobre motivações das pessoas ao nosso redor. O Espírito Santo disse para não hesitar em ir com eles. Atos, capítulo 11, versículo 12. O Espírito Santo nos revela a diferença entre as questões importantes e as secundárias. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a você nada além das seguintes exigências necessárias. Atos capítulo 15, versículo 28. O Espírito Santo nos mostra qual é o local de provisão e suprimento. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordem aos povos para alimentarem a você lá. 1 Reis, capítulo 17, versículo 3 e 4. Esta realidade ficou evidente na vida do profeta Elias. Então, devemos nos afastar das vozes das pessoas quando realmente desejamos ouvir a voz do Espírito Santo. A solidão, ela é necessária para alçarmos intimidade. A intimidade é necessária para recebermos o conhecimento espiritual. O conhecimento espiritual é necessário para experimentarmos mudanças. Só podemos experimentar mudanças quando o Espírito Santo fala conosco. Existem algumas maneiras que podemos ouvir a voz do Espírito Santo. A primeira delas é através de homens e mulheres de Deus. Essas pessoas maravilhosas inspiram a nossa fé e ajudam-nos a corrigir nosso foco espiritual. Quando obedecemos às instruções do Espírito Santo, transmitidas por um servo de Deus, prosperamos, além de nossa imaginação. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. As palavras do Espírito Santo nos estimulam e trazem vida. O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. João capítulo 6, versículo 63. Agradeça a Deus por seu pastor, o presente do Espírito Santo em sua vida. Ele o adverte, o consola e o fortalece. Desenvolva disciplinas de frequentar a igreja, mesmo quando seus muitos compromissos exigem todo o seu tempo. Quando ouvimos a pregação da palavra por um homem de Deus, as chances de sermos bem-sucedidos se multiplicam. O Espírito Santo fala-nos através da nossa consciência também. Quando Estevão estava cheio de fé e do poder, realizou grandes maravilhas e milagres entre o povo. Alguns os confrontaram. A consciência deles reagiu ao que estavam vendo, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Atos capítulo 6, versículo 10. Eles ficaram tão irritados que se revoltaram e apedrejaram aquele homem de Deus. O Espírito Santo usou a própria consciência deles para condená-los. 3. O Espírito Santo fala através das Escrituras. Ele inspirou cada homem na antiguidade para registrarem as palavras de Deus. Ele inspirou cada vida, cada pessoa. Por isso precisamos, mais do que nunca, valorizar as palavras contidas na palavra de Deus, porque elas fluem e emanam do Espírito Santo. Quando a ouvimos, ele nos aconselha. Somente a palavra de Deus, lançada no solo da vida, é uma explosão de gozo inexplicável. Surge dessas sementes como uma fragrância estimulante. Não consigo explicar isso, mas sinto acontecer todos os dias na minha vida. No momento em que leio a Bíblia, a palavra de Deus, mudanças começam a acontecer no meu íntimo. 4. O Espírito Santo fala conosco através de acontecimentos. O povo de Israel aprendeu a temer a Deus por meio do julgamento do Senhor sobre a terra. No momento em que Corá se rebelou contra Deus e contra Moisés,
A Bíblia diz que Deus julgou Corá e todos que o apoiou, e isso trouxe temor a todo o povo de Israel. Então, os acontecimentos também são os meios pelos quais Deus fala com o seu povo, Deus fala com a sua igreja. Por isso, meu querido irmão, eu te desafio a estar atento, porque o Espírito que te salvou, o Espírito Santo, ele gosta de falar, ele fala. E vários são os assuntos que o Espírito Santo gosta de nos envolver por meio de suas palavras. O Espírito Santo fala conosco a respeito de nossos pecados. O Espírito Santo fala conosco a respeito de achegarmos à sua presença. O Espírito Santo fala conosco sobre prestarmos as contas. O Espírito Santo fala sobre obediência com os filhos. O Espírito Santo fala sobre o amor dos maridos para com suas esposas. O Espírito Santo fala sobre submissão com as esposas para com os maridos. O Espírito Santo fala com o pai sobre o respeito para com os filhos. O Espírito Santo fala conosco e confirma que pertencemos a Deus. O Espírito Santo fala conosco a respeito de lançarmos uma semente importante na vida de outras pessoas em período de crises. Por isso eu te encorajo, ouça a voz do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo fala, nosso coração se enche de gozo. Quando o Espírito Santo fala, obedeça. Lembremos sempre, o Espírito Santo gosta de falar. Oremos ao Senhor. Pai Santo, te agradecemos por essa pessoa maravilhosa e por ela gostar de nos instruir, por ela ter prazer de falar conosco. Obrigado, Espírito Santo, por ser o nosso guia, por ser o nosso mentor, o nosso direcionador, por ser aquele que nos conduz e que nos leva a tomar as melhores decisões. Nós te louvamos por tudo, no nome de Jesus. Amém.